Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast urgente, hein? Podcast urgente, urgentíssimo, porque na tarde desse 8 de fevereiro a NBA foi a forra. Os fãs da NBA enlouqueceram e os insiders da NBA ficaram muito empolgados, até erraram, né? Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar dessa tarde insana que vivemos no dia 8 de fevereiro e especificamente de uma super troca que pegou muita gente desprevenidaça. O Pacers abriu mão, hein, do Saboninho, o filho de árvore da Sabonis, Domantas Sabonis, vai para Sacramento em troca de Tyrese Haliburton e Buddy Hield. Tem coisa para lá, coisa para cá, vamos falar disso e vamos falar de outros assuntos belos e sujos, inclusive convidar você para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lucas, que momento, hein? NBA tá chegando a trade deadline e as coisas começaram a se movimentar de maneira intensa, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo, tudo supimpa, viu, Guilherme? Eu vou te dizer uma coisa, hoje, dia 8 de fevereiro, dia massa, né? Faltando 2 dias para a trade deadline, vários rumores bem relevantes, trocas com grandes jogadores, troca com um jogador de nível All-Star, troca com um jogador de, sei lá, com cara de futuro franchise player. Então, coisa grande, né? E aí cria aquela dúvida, ao mesmo tempo que cria aquela expectativa, né? Será que vai ter ainda mais insanidade daqui para o dia 10 de fevereiro? Será que agora vai ser só troquinha, só troqueta, né? Só jogador que não é tão relevante assim? Hoje, no dia 8, eu ainda não sei, Guilherme, mas certamente esse dia 8 serviu para jogar a expectativa de que muita coisa grande pode rolar ainda nessa trade deadline. E aqui, nesse dia 8, que aconteceu duas grandes trocas, a gente vai falar das duas. Uma vai aqui agora, que é essa do Pacers com o Sacramento Kings, e a outra vai só para apoiador, né? Que é mais uma do Portland, ou como o jovem tá falando por aí, Guilherme, o Portricas, né? O Portricas não tem jeito, que fez uma bela troca no sentido de que mexe com muita gente com o Pelicans. Essa vai ser só para apoiador, mas agora a gente vai falar aqui de Indiana Pacers, vai falar de Sacramento Kings, vai falar de Sabonis, vai falar de Haliburton e muito mais, né, Guilherme? Então, acho que o sentimento depois de cada troca, o que fica muitas vezes, ou pelo menos por muito tempo, é aquele inicial. E quando você ouviu que teve troca, Guilherme, que teve troca Pacers e Kings, e você viu os nomes para lá e para cá, opa, Sabonis está indo para ali junto com o Jeremy Lamb, para cá tá vindo um Haliburton junto com o Buddy Hield, e além de outras peças, qual foi seu sentimento inicial, Gibas? Cara, foi um sentimento foda, né? Antes de qualquer coisa. Que isso, cara? Cara, você sabe que eu sou meio Pacersão, né? Tem um sentimento aí pelo Pacers que as pessoas talvez nem saibam, né? E eu acho o Vamos fazer Sabonis... a troca completa? Vamos lá, manda aí. O Indiana Pacers olha só, mandou para o Sacramento Kings Domantas Sabonis, Jeremy Lamb e o Justin Holiday. E depois o hoje falou assim, opa, tem mais coisa, né? As pessoas, opa, que será? A Iron Second de 2027. E recebeu... Aliás, ele já errou ao dar a notícia, né? Porque quando ele deu a notícia, ele escreveu o Jeremy Lamb duas vezes, né? Ele escreveu o Pacers está trocando o Sabonis, o Jeremy Lamb e o Jeremy Lamb pelo Tyrese Haliburton, o Buddy Hield e o Tristan Thompson. Isso, e o Kings mandou isso que o Gibbs já falou, né? Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson um tá no comecinho da sua carreira, o outro talvez passando ou chegando muito próximo do seu auge, não deve mudar muito disso, e o outro um veteranaço, né? Um jogador aí pro vestiário. A gente não sabe se para ajudar ou para atrapalhar, mas certamente pro vestiário. Como é que você viu, Guilherme, essa troca? Você pensou, poxa, Pacers, o que você tá fazendo? Ou você pensou, Kings, mais uma vez? Eu já vi reação dos dois lados, viu? Quero saber como foi a sua. Ah, cara, a primeira é assim, saiu caro o Sabonis. A primeira impressão que eu tive foi essa, porque já há algum tempo existe essa possibilidade de trocar o Sabonis e o Pacers está numa temporada estranha, está bem pressionado para tomar essa decisão, né? Então eu imaginava que o valor seria um pouco mais em conta para quem fizesse essa incursão pelo Sabonis,
A gente sabe que é um jogador muito bom, foi All-Star recentemente, é muito talentoso. Não acho que o que foi pago não foi adequado ao tamanho do jogador que o Kings recebeu, não é isso. Mas quantas vezes a gente viu estrelas da NBA sendo trocadas? E, convenhamos, o Sabonis não é o Harden, não é o Durant, sei lá, não é o Jimmy Butler, mas ele é um All-Star da NBA, um jogador muito competente, com carreira bem legal já. E naquele momento, com uma certa pressão ali para trocar, para tomar uma decisão, se era o Miles Turner, se era o Sabonis, quem seria trocado. A impressão que dava que tinha que ser trocado um dos dois. Os dois parece que nunca esteve, né, no cenário, era um ou outro. Eu imagino, Lucas, que o Pacers ficou com algumas propostas para escolher dos dois e acabou escolhendo aquela que tinha mais coisas envolvidas. Acho que pegou bastante coisa em troca. E, cara, quando eu tô falando de bastante coisa, é claro que eu gosto do Buddy Hield. Aliás, vamos nos lembrar, o Buddy Hield foi peça de uma das trocas que é meio fundadoras desse... Fundadoras não é bem a palavra, mas um momento fundamental, um momento... assim, um momento simbólico do momento do Sacramento Kings, que é quando eles desistem, do DeMarcus Cousins, ou o DeMarcus Cousins desiste e eles fazem essa vontade do DeMarcus Cousins. O Buddy Hield chega nessa troca, tem a fala lendária do dono do Kings, o Vivek, que ele lembrava muito o Stephen Curry, foi muito cobrado por isso, e o Buddy Hield é um ótimo jogador, mas eu tô falando principalmente do fato do time ter trocado o Tyrese Haliburton com outro bom jogador junto, né? Não é porque assim, se fosse só o Tyrese Haliburton e algumas coisas para lá, para cá, a gente fala, tá, eu entendi um pouco, assim, piques, né? Agora, um bom jogador como o Buddy Hield, hoje um dos melhores chutadores da NBA, estatisticamente falando, e o Tyrese Haliburton, que para muitos é um baita achado, é um cara que vai jogar anos na NBA com relevância, e as suas temporadas até agora na NBA deram indicação nesse sentido. Então, a princípio, a primeira impressão foi, Lucas, cara, saiu caro o Sabonis, hein? Eu achei que sairia mais barato. Meu primeiro insight foi esse, Lucas. Qual foi o seu primeiro? Guilherme, achei interessante você falar do Buddy Hield, da chegada dele no Kings, porque ele é um exemplo da galera que fala mal do Kings, né? Porque quando ele chegou no Kings, Guilherme, ele já ganhou 2 anos no primeiro ano, né? Quer dizer que as pessoas envelhecem muito rápido quando vão para Sacramento. Né? O Buddy Hield, ele tinha um problema aí no seu registro, né? Da sua idade. E foi comprovado, assim, ele mesmo se entregou, né, que ele era um ano mais velho do que aquilo, né, mas jogou bastante tempo no Pelicans e depois ele chegou no Kings e falou, não, na verdade eu envelheci 2 anos aqui nesse meu aniversário. Então, meu primeiro pensamento, Guilherme, assim, foi... Não tem, do Humberto Gessinger? Tem. Eu que não fumo, pedi um cigarro, eu que não amo você, envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. É tipo sei lá, um Kings misturado, sei lá com o que, viu, galera? 10 anos no mês, o Brasil, nem o King. É o Brasil, é o Brasa Pode 2015, 2022. Mas 10 anos no mês, acho que é o Brasil do Monark, viu? Presidido pelo Monark. Né? Isso foi só para evitar você trazer esse tema, né? Já trouxe logo, pronto, saiu do sistema. Esse maluco, ele me importuna por tanto tempo, cara, que agora tá fora do sistema. Guilherme, é o seguinte, o primeiro pensamento foi, cara, o Sabonis joga bola pra caramba, mas se você é o King, você não pode meter essa, né? Você não pode trocar o Tyrese Haliburton ainda em contrato de novato, já jogando bola pra caramba. Cara, o Tyrese Haliburton, ele tava sendo peça-chave, pelo menos, se não nas conversas oficiais de front office, mas de todas as grandes trocas falsas da temporada, né? Tipo, o Kings pode mandar tal coisa, mas se incluir o Tyrese Haliburton, aí de repente você pega o Ben Simmons, de repente você pega, sei lá, insira qualquer nome de estrela ali, né? E ele é um jogador que estava se metendo para esse tipo de troca, né? E quando você fala assim, poxa, foi bem pago o Sabonis, não é por demérito do Sabonis, não é pra gente achar que o Sabonis joga pouco, né? É porque a gente tem visto uma mudança, inclusive quando você falou do Buddy Hield inaugura um novo era, é porque, cara, o Kings trocou o DeMarcus Cousins, que era um dos melhores pivôs da NBA, tinha acabado de, sei lá, o primeiro time, o segundo time, estava sempre cotado entre os melhores pivôs da NBA, jovem ainda, e o Kings troca pelo Buddy Hield, que era, sei lá,
Era o Buddy Um Hield? jogador... o Buddy Hield, um jogador que vai meter bola de 3. Não vai ser um ás defensivamente, não vai ser um cestinha de equipe que vai para playoff, né? Não é um ball handler, é um jogador competente, que dependendo do time, ele vai ser terceira, quarta opção, sexto homem. Esse tipo de jogador é o Buddy Hield, né? E não um jogador ao NBA. Então teve essa troca que você vê, é um big indo em troca de um jogador competente do perímetro. A gente viu, por exemplo, recentemente na troca do James Harden, Guilherme, o Cavs recebeu o Jarrett Allen porque o Houston falou, quer saber? Não quero o Jarrett Allen, não preciso desse big. Tô de boa, manda as picks, né? Se você transformar o Jarrett Allen em outra pick, por pior que seja, por uma pick 20, beleza, eu topo. Então, os bigs já não têm tanto apreço, né, para trocas, embora o Sabonis seja um big diferente, né? Se você fala em pivô passador, todo mundo vai lembrar do Jokic, mas logo na sequência, quando você fala de mortais, né, de jogadores muito bons passadores, pivôs muito bons passadores, você tem que botar o Sabonis nessa lista, né? Porque ele é um jogador capaz de dar triple-double junto com assistências, porque ele é um excelente passador, não é um iniciador como é o Jokic, mas lá no poste baixo ele recebe e distribui a bola com muita qualidade, né? Então dá sim para você ter um ataque que funcione ao redor do Sabonis, um cara que já foi múltiplas vezes All-Star, né? Um cara que só melhora desde que chegou na NBA, mas ao mesmo tempo não é aquele jogador que é um blue chip, não é assim, não estava tendo fila para pegar os Sabonis, como foi, por exemplo, com o Bradley Beal, né? Bradley Beal, todo mundo tenta uma troca pelo Bradley Beal, supostamente o Kings tentou pagar até mais do que pagou pelos Sabonis pelo Ben Simmons, então o Sabonis, cracaço, a gente ama o Sabonis, joga muita bola, porém o Kings trocou um jogador, Guilherme, que é o que mais faz ponto no pick and roll por posse, quando está sendo defendido por um switch, que é basicamente toda a defesa hoje da NBA faz a troca, né, no pick and roll. O Tyrese Haliburton, novo como tá à frente de qualquer outro jogador, né, atacando o pick and roll que defende dessa maneira, com troca. Então, cara, é um dos jogadores que são a cara do futuro da NBA, né? E quando você troca dessa maneira no seu terceiro ano, o Tyrese Haliburton tá no terceiro ano, né? É muito cedo, né? É o segundo ano do Tyrese Haliburton. O cara é tão craque, Guilherme, que ele tá me confundindo. Acho que é o segundo ano. O segundo ano, né? O Suns não pegou o Tyrese Haliburton, pegou o brabo, né? O Jalen Smith, que era novato ano passado. É isso mesmo. Segundo aninho só, Guilherme, do Tyrese Haliburton. E o cara já joga como joga, já faz o que faz. É um ball handler, né? Independente de ser... de não ser ainda um All-Star, etc., você projeta coisa muito grande. E aí, vai ser um exagero eu falar isso aqui, e por favor, não tô comparando um jogador com outro, né? Mas eu acho que o Rick Carlisle vai receber o Tyrese Haliburton e falar, cara, eu lembro que no meu time anterior, eu queria que toda jogada passasse pela mão do Luka Doncic, porque era o jogador que mais dava ponto por posse para mim, era o jogador que mais tomava as decisões certas. Então, eu imagino que o Tyrese Haliburton vai ter um crescimento muito interessante jogando para um técnico como o Rick Carlisle, que certamente vai olhar para ele e vai falar, cara, eu vou te dar o máximo de posse aqui. Esse ano mesmo, a gente já está sem nenhum interesse, né? Em playoff, em play-in, o que a gente quer aqui é desenvolver talento agora, lamber as feridas dos jogadores machucados e olhar para o futuro. Isso? Não é prudente não, Guilherme. Ainda bem que as feridas não são contagiosas, né? Mas é contusão, esse tipo de coisa. Mas tem muito isso. Você fala muito pouco, né? Sobre lamber ferida. Mas... Fala mais daquela... a ferida como carne viva, uma coisa mais, né? Poética. Assim. E, por exemplo, Friends... Né? Tem. Red Hot tem muita música. O Friends, por exemplo, ele não falou em lamber ferida, ele falou em fazer xixi quando você leva uma queimadura de água viva, né?
Foi, aliás, um dos grandes episódios de Friends, né? Mas Scarticho, Lucas, ele fala que os pássaros, eles compartilham uma visão solitária, né? Muito boa essa música. Grande reflexão nesse momento. Então, Guilherme, resumindo a sua pergunta, que foi bem simples para mim, né? Da região, não, da reação inicial. Eu pensei, cara, Kings, não faz isso. O Kings pode vencer mais jogos agora, né? O Kings pode até vencer mais jogos agora, adicionou o Sabonis, como a gente falou que é muito fã do basquete do Sabonis, então pode ser positivo para o Kings nesse curto prazo, mas imagino eu que Tyrese Haliburton é um bem muito precioso para você abrir mão numa troca num período tão inicial de carreira. É muito novo, eu entendo a pressa de tentar trazer Sabonis, ainda mais um time que não consegue trazer grandes jogadores de costume, né? Tem um All-Star no seu elenco, acho que faz sentido. Ô, Lucas, o Pacers ele tem 19 vitórias, ele tá hoje a 6 vitórias do 10º lugar. Só que assim, eu acho que esse time tem muito jogador que ganha jogo aí, viu? Malcolm Brogdon, Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Miles Turner continua. Agora jogando só ele como pivô, né? Um time um pouco mais fluido. O Chris Duarte fez um bom começo de temporada na NBA, depois deu uma sumida, mas enfim. Eu acho que eles vão ter que dar um shutdown em alguém aí. Eu acho que pode ser aí no Miles Turner, o Miles Turner tá previsto para voltar só no outro mês já, né? E o Malcolm Brogdon tá indo e voltando da lineup. Fala assim, não, chegou, valeu galera, acabou a temporada para nós, porque a parte disso tudo é um time que ainda pode ter uma escolha bem legal no próximo draft, né? Um draft que é bem legal. Talvez o Indiana saia com esses caras todos, piore o time, porque vai dar uma segurada aí na galera, e vem para uma escolha alta no próximo draft, podendo começar a temporada aí com o Chris Duarte de segundo anista, que é um cara na rotação, Tyrese Haliburton de terceiro anista, que é um cara que chega para jogar, bons jovens ali, né? Outros caras ali da rotação, um elenco de apoio adulto bom, Malcolm Brogdon, Miles Turner, todos jogadores bons, né? Então, talvez o Pacers tenha motivos para sorrir depois de muito tempo, né? Porque o Pacers tem sofrido aí nas últimas temporadas. O elenco. O Pacers era meio aquela alegria triste, né? Da canção. Minha alegria é triste, né? Porque ia pra playoff, mas tomava uma varrida. Aí depois, sei lá, metia um Sabonis All-Star, mas era doido pra trocar o Sabonis ou o Miles Turner. Então era meio complexo. Mas tipo, ele não joga, né? Anuncia a renovação do Nate McMillan, aí depois é mentira. Isso aí foi uma mancada, né? Isso aí foi uma das coisas mais mancadas que eu já ouvi falar. Agora, do outro lado, a gente falou disso no último podcast, né? Sobre o Portricas, o Portricas não tem jeito. Não, calma, esse pod é fechado para apoiador, Guilherme. Não, sim, mas nós falamos do Portland no último pod. Ah, tá. Entendi. E o Portland tava meio que saindo da briga ali pela corrida de playoff. E eu gritei para você, Lucas. E você ficou muito reticente, né? Você ficou muito preocupado. E foi, Lucas, o Kings vai voltar para playoff. A questão é, hoje, o play-in é playoff, Guilherme? Assim, pro Kings é. Ok. Pro Lakers não, mas pro Kings é. Hoje, tirando os dois times de LA, assim, os dois times de LA, oitavo e nono, estão garantidos, estão na briga ali com o Timberwolves. Eu acho muito difícil que eles despenquem a ponto de ficar fora. E aí você tem, por uma vaga, Pelicans, Portland, Spurs e Kings, entre aspas, brigando. Talvez brigando para não conquistá-la, mas de alguma maneira brigando. Tirando o Spurs, que nunca se mexe em situação nenhuma, né? Esses outros três, o Pelicans, o Blazers e o Kings, se mexeram hoje. Sobre a troca do Pelicans com o Blazers, a gente vai falar no conteúdo fechado. Apoie o Café Belgrado a partir de R$9, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. A melhor maneira de apoiar é cafébelgrado.com.br, lá tem o Apoie, ele vai te levar para o site da Aurelo, que é um aplicativo onde você apoia e imediatamente tem acesso aos conteúdos fechados do Belgradão. A gente vai falar disso no E se por acaso você já apoia o Café Belgrado, você também pode ouvir pela Aurelo, né? Não é o jeito mais indicado, porque é um pouco mais manual o trabalho, mas aí você manda DM pra gente e fala, apoia o Café Belgrado pelo Apoia-se e quer ouvir o podcast no Aurelo, aí você manda lá as suas informações, a gente checa lá
e depois de algum tempo fica liberado para você o conteúdo também pela Aurelo, porque a gente quer que todo apoiador do Café Belgrado tenha essa experiência, né, Guilherme, de ouvir o conteúdo exclusivo pela Aurelo. Muito melhor. Quem tá ouvindo tá, cara, se apaixonando, porque é muito prático, é um aplicativo só para podcast e tem todo saque, né, que um bom aplicativo precisa. Então, não vacila, apoia o Belgradão. Podia ser o Orila, né, Guilherme, que a gente ia rimar muito bem com vacila, mas não vacelo, apoia o Belgradão na Aurelo. Ok. Então, nós não vamos falar aqui nesse podcast dessa troca, mas serve para dizer basicamente que todo mundo se mexeu aí. O Blazers se mexeu para menos. O Pelicans, não sei. E o Kings, te pergunto agora, Lucas. O Kings olhou para essa vaga e falou: o que eu preciso é um Saboninho para ganhar jogo. Eu não tenho. Aliás, é uma pira do Kings com pivô, né? Há algum tempo eles investem em todas as possibilidades de trazer todo tipo de pivô que já existiu, né? Eles já investiram em pivô alto, grandão, pivô que abre e chuta, pivô mais ou menos, pivô híbrido, pivô mais ou menos bom, Mas mais ou menos faltava um ruim. leste europeu, né, Gibas? E curioso, né? Porque é um time que tem como grande ídolo o Vladivac, né? Então faltava ali faltava uma lituaninha, né? Acho que faltava essa experiência de trazer para casa um filho da União Soviética. Arvidas Sabonis fez Domantas Sabonis e hoje ele é jogador do Sacramento Kings. Era o que faltava, Lucas, para... Você viu que eu falei Arvidas Sabonis, que eu ia falar Domantas, né? Mas eu errei a palavra. Eu fiz toda uma curva lamentável. Era o que faltava para esmagar essa rata? Guilherme, o idoso ele vai ficando muito sincero, né? Que se você não admitisse, as pessoas não iam saber, né? Ia dizer, cara, muito amor pelo Árvore Sabonis, né? Inclusive o apoiador do Café Belgrado tem acesso a um episódio só sobre o Árvore Sabonis, hein? Então não vacila, apoia o Belgradão. Não vacela, né? Apoia na Aurelo. Guilherme, o Kings, ele traz não só o Domantas Sabonis, né? Bom que não fique muito esquecido aí. Traz dois jogadores bem competentes de rotação, né? Justin Holiday, Jeremy Lamb. Jeremy Lamb não tá na sua melhor temporada, mas a gente já viu ele ser um belíssimo jogador dentro da NBA, né? Já vi ele fazer coisa ótima pelo Hornets, já vi ele fazer coisa muito boa, sei lá, pelo KC nem tanto, né? Mas tudo bem. E pelo Pacers, né? Já teve bons momentos bem interessantes, né? Então, quando você traz jogadores competentes de rotação, você ajuda bastante, né? Você tá com o esqueletinho lá formando, né? Imaginando, De'Aaron Fox e Domantas Sabonis. Dois jogadores que não são o talento número 1 da NBA, premium, mas estão lá pertinho, né? Ninguém vai dizer assim, o De'Aaron Fox não é um jogador para ser titular da NBA, né? E se você é jogador para ser titular da NBA na posição de armador, você é bom pra caramba, velho. Você é um cracaço de bola. E o Domantas Sabonis é um dos grandes pivôs da NBA. Não é Jokic, não é Embiid, não é Anthony Davis, mas é um excelente jogador, né? Então você está trazendo jogadores que estão nesse segundo escalão de excelência dentro da NBA e recheia com jogadores talentosos por perto. Se você tiver um bom técnico, se você tiver uma boa estrutura, né? Se você for uma franquia organizada, a tendência é que você entregue bons resultados. Porém, duas coisas, né? O Kings não tem isso tudo que a gente falou, tem algumas dessas coisas. E segundo, a concorrência é pesada, né? Quando a inveja é grande, a concorrência é pesada, né? Acho que é isso que tem. Essa é a plaquinha que o Kings cola no vestiário, né? Porque, de fato, a concorrência é bem pesada no Oeste, não tanto Como é que escreve isso em inglês? Como é a frase mesmo? Já esqueci. Quando a inveja é grande. A inveja é grande, a inveja é pesada, né? Não é inveja. Quando a concorrência é grande. Isso. Vamos botar no Google Tradutor e ver o que sai depois, hein, Guilherme? Excelente tema para uma live dia desses. Então, o Sacramento Kings ele não é essa franquia super organizada, né? Então, às vezes, a soma das suas peças não é o produto, não entrega o produto que você espera, né? O time do Kings, algumas vezes a gente já olhou e falou, poxa, tá um bom time de basquete, acho que vai ser interessante essa temporada. E não foi, né? E a segunda é que
vão ter vários jogos difíceis no Oeste, né? Não só você tá se mexendo durante a temporada, né? Então você tá trocando o jogador, o Sabonis vai ser, sei lá, o principal jogador do Kings a partir de agora, ou o ponto focal ofensivo? Acredito que sim. E você fazer isso no meio de uma temporada não é tão simples, né? Então, quando você vai enfrentando, sei lá, um Phoenix Suns, depois pega um Golden State, depois pega um dos times de LA, aí você, agora eu vou ter uma partida no leste, beleza, aí você pega um Bulls, pega um Heat, pega um Bucks, né? Então o Kings não vai ter tanto tempo assim para se organizar. Acredito que o talento que o Kings amealhou nessa troca para colocar em quadra é interessante, acho que deixa assim, um time mais forte para a próxima temporada. No longo prazo, não sou um fã dessa movimentação, dessa maneira, mas acredito que para o curto prazo, que acho que é muito que o Kings quer nesse momento, né? É uma troca que no curto prazo seja interessante para trazer esse time de volta para playoff. É a maior seca da NBA desde 2006, não vai para playoff. Então, acho que o Kings fez essa troca pensando, poxa, tiririca, né? Vamos fazer essa troca aqui. Pior do que tá, não fica, Gibas. Teve gente se elegendo aí, elegendo várias pessoas com esse pensamento aí do Kings, né? Mas ficou pior, né? Enganaram a gente, viu? E, cara, é uma troca que eu acho que deixa o Kings melhor agora, mas pergunta pro torcedor do Kings se ele tá satisfeito com a troca, né? E acredito que 80%, ou pelo menos assim, a reação do torcedor da internet foi que a troca foi desastrosa pro Kings. Ao mesmo tempo, o torcedor do Pacers também tá, poxa, gosto tanto dos Sabonis, né? Haliburton, beleza, vou acolher como se fosse um filho, mas gosto tanto dos Sabonis. Então, quando você troca, assim, craques para os dois lados, fica uma coisa menos mal, assim, né? Porque o torcedor do Kings vai dizer, poxa, que triste. Mas aí você vai ver os Sabonis fazendo coisas incríveis, vai dar aquela amenizada, né? Talvez não seja esse o caso da troca que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas só para apoiador. É isso. Ô Lucas, o time do Sacramento que tem jogado, né? Ele traz o Harrison Barnes e o Mo Harkless nas alas. Harrison Barnes é um jogador que foi até membro importante de um super time da NBA lá no quarto, quinto coadjuvante, mas enfim, era um bom jogador. E o Mo Harkless é um coadjuvante bem relevante, assim, né? E jogava com o Tyrese Haliburton e o Buddy Hield muitos e muitos minutos, né? Então a chegada do Sabonis, ele dá uma bagunçada na rotação, né? Porque o Richaun Holmes deve vir pro banco, evidentemente. Damian Jones, Essa que é tá uma jogando dúvida que eu tenho. Será que o Sabonis vai continuar jogando ao lado de outro Big ou vai ser um pivôzão? Cara, vai ser uma tragédia para ele, né? Se isso acontecer, né? Porque uma das poucas coisas positivas de uma troca que você vai para Sacramento é o fato de você poder finalmente, né, ser o big do time, né? Tinha essa questão de ele e o Miles Turner, não dá para jogar junto, é muito difícil na NBA atual, tá? Aí chega lá, ele tem que dividir minutos com Richaun Holmes e Damian Jones. Eu acho que bate uma bad, né? Eu acho que vai bater uma bad e não é uma bad pequena, não. Mas aí ele vai ter que ser um âncora defensivo, então, porque se você pensar quem são os outros 4 que tem pro Kings colocar ao lado dele, não vai ter aquele big que ajuda, como é o caso do Jokic, por exemplo, né? O Jokic, ele joga ao lado, sei lá, do Jamichael Green ou do Jeff Green, eles são... E o próprio Jokic é um jogador defensivamente bem superior ao Sabonis, né? Então fico com essa dúvida aí de como é que vai ser essa rotação porque você vai pensar no fit ofensivo, talvez o Marvin Bagley seja o melhor encaixe, né? Mas aí você vai botar o Marvin Bagley, você sabe que você vai tomar muito ponto, né? Então tô bem Eu curioso acho para que eles ver vão com qual dois vai ser a alas, né? solução. Eu acho que eles vão manter Mo Com Harkless, Harrison Harrison Barnes Barnes e dois amadores. e vai manter o Mo Harkless, Harrison Barnes, aí Sabonis, Davion Mitchell e Fox, seria esse o É isso, pensamento? provavelmente. E aí, quando. Eu acho um efeito colateral da troca interessante, acho que é minuto pro Davion Mitchell, acho que... Mas assim, é mais um contraponto, né? É mais um... nem contraponto, é mais uma contradição do Kings, né? Essa troca é legal porque abre minuto pro Davion Mitchell, mas eu quero fazer uma troca pro agora, então tô trocando o Haliburton, que tem um baita futuro, pro Sabonis, porque eu preciso vencer mais rápido, né? Então, não, é Kings, né? O Kings, ele sempre escreve torto por linhas tortas.
É isso. Você tem destaque final, Lucas? Cara, não estava pronto para dar adeus para essa troca, hein? Acho É. que muito, É. muito não. Ainda tem uma escolha, né, de segunda rodada aí, 2027, que pode mudar a expectativa aí dessa troca. Então, a torcida do Kings tem até 2027 aí para ver se de fato não foi uma ótima troca, né? Se não pegou um super jogador aí com essa escolha de segunda rodada. Mas se for para ter um destaque final agora, nesse momento, Guilherme, não pode ser outro. Tem que ser você que está ouvindo aí o Café Belgrado antes da trade deadline, por favor, procura o aplicativo Tabum, Taboom, porque no dia da trade deadline faremos 2 lives super intensas lá, uma no calor do momento, uma naquela ansiedade e angústia das últimas horas da trade deadline, dos últimos momentos. A gente vai ficar até acabar a trade deadline, que aí às vezes tem uma troquinha que não foi anunciada, etc. Então, no ao vivo ali vai ser demais. E a outra live vai ser uma live analítica, né? Uma live falando, poxa, que legal que nessa trade deadline tivemos tal, tal, tal e tal coisa. Então, só na Tabum, não vai ter na Twitch, não vai ter no YouTube, não vai ter no Twitter, só na Tabum, que é um aplicativo brasileiro de lives e que convidou o Café Belgrado. E Guilherme, estamos no Oi. mesmo ambiente de Chico Barney, hein? Chico É Barney verdade. também está fazendo lives na Tabum, então estou muito animado aí por ter recebido o mesmo, espero que tenha sido o mesmo convite, hein? Da mesma pessoa que mandou o convite para o Chico Barney, ter mandado para a gente. Um abraço para o pessoal da Tabum. E um abraço para você que está ouvindo aqui. Se você quer ouvir mais um podcast na sequência, se você for apoiador, já procura aí da troca do Pelicans com o Blazers, que já está no feed. É isso. Meu destaque final é parecido com o Lucas, né? Você gosta de conteúdo independente e você acompanha aí o que acontece na mídia, né? Na produção de conteúdo, sobretudo nessa tentativa de levar para as pessoas mais do que simplesmente a discussão habitual que está na TV, etc. Cara, a melhor maneira de fazer com que isso se mantenha vivo é apoiando seus produtores favoritos, né? Se você eventualmente gostar do nosso trabalho, fica o convite para apoiar R$ 9 por enquanto, né? Vai aumentar daqui a pouco, mas por enquanto é R$ 9, faz quase 5 anos já? Não. É, né? É isso tudo? 2018 que a gente começou. 18, Fazer 4 anos já. não, é. Tá no quarto ano aí de R$ 9, deve ter um reajuste, mas por enquanto R$ 9. Apoia o Café Belgrado. Você tem muito conteúdo. Você não só apoia, é claro que se você quer manter ele vivo, acho que o argumento é apoie o Café Belgrado, é o suficiente. Mas se você quer alguma coisa em troca, a gente oferece horas e horas de podcast, exatamente. Muito conteúdo. Agora, você pode até ter outras recompensas, né? Quem vem, por exemplo, no nosso grupo, o Giannis, cara, você vem fazer parte da melhor comunidade que existe de basquete. Hoje, por exemplo, o Lucas, nessa tarde, armou uma live com membros que foram, digamos assim, descobertos no Giannis, né, Lucas? Pessoas que a gente não conhecia antes de fazer podcast, vieram para o É isso. Giannis, tornou nossos amigos, se tornaram amigos nossa, né, do Belgradão, como comunidade também. E hoje estavam junto com a gente aí fazendo live à tarde. Tá na íntegra no YouTube, hein? Fica o convite aí para quem não ouviu a live. O que vocês falaram lá na live, Lucas? Não podia ouvir ainda, cara. Sobre o que vocês falaram? Eu queria pegar os takes deles, né, para poder trazer no podcast e fingir que são meus, que são muito inteligentes nossos amigos, viu, Foi Guilherme? bem nessa. Queria ter esse sentimento, né? Porque, cara, trade deadline é aquele momento um dos mais apaixonantes da NBA, porque tudo bem, tem playoff, tem um jogo em si. Claro, isso aí é inerente, isso aí a gente já espera. Mas a NBA tem os seus momentos especiais, né? Que são draft, começo de free agency, grandes trocas, e a trade deadline é meio que uma mistura de várias dessas coisas, né? Porque afeta draft, afeta os movimentos futuros da próxima off-season, afeta a competição em si, né? Porque a gente está falando aqui, esse time agora saiu desse patamar X, vai para esse patamar Y, esse outro deu um passo para trás. Então a trade deadline é aquele momento super mágico, né? Super intenso, com aquela impressão de que, cara, você tem que fazer isso agora, senão você vai perder muito tempo, né? Então dá aquela ansiedade também na torcida. E muitas vezes você não tem com quem conversar, né? Então você trazer membros da comunidade para debater, para saber o que eles estão achando dessas trocas, para falar do Portrigas, para falar do Tyrese Haliburton, para falar do Sabonis. Teve gente que achou ótima para o Kings, teve gente que achou ótima para o Pacers. Então, queria ter esse sentimento aí da galera, e é algo que a gente gosta muito de fazer, né? Que é trazer os nossos amigos do Giannis para conversar com a gente, interagir, produzir com a gente conteúdo.
E fazia tempo que a gente não fazia, e Gibbs estava em viagem, então eu falei, pô, tô com esse tempo livre aqui, e aí deu para trazer, e ficou bem interessante, viu, Guilherme? Falamos muito de trocas e de rumores, hein? Já metemos aí algumas expectativas para o restante da trade deadline nessa live. Se você aí curte basquete, manja de basquete, quer falar de basquete, aí vem aí pro nosso time aí, pô. Vem com a galera que, cara, em algum momento você vai vir parar aí na produção do Belgradão, porque o bagulho é meio louco, né? Meio caótico. Por exemplo, nas transmissões da LDB, uma série de convidados, todos do Belgradão, né? O Pi tava hoje, inclusive, né? Pereira, Rafa Souza, entre outros, né? Na cobertura da Euro do ano passado. Então, não é só assim, a gente chama para o grupo, claro, para conversar, para que seja essa comunidade, mas também tenta incluir, né? Tenta construir espaços em que a gente consiga aí botar a galera para falar também, né? Muita coisa legal aconteceu a partir disso aí. Fica esse convite também, né? Esse é o apoio Insider. Procura lá na Aurelo, que você vai ver. Lá tem as modalidades diferentes de apoio. cafébelgrado.com.br. Você vai ver do que eu tô falando. Valeu? Forte abraço. Em breve a gente se fala. Ih, Guilherme, lembrei de uma coisa, hein? Que não dá para deixar de falar. Epa. Me permite aí um destaque super final? Pode, manda bala. Seguinte, quem apoiar o Café Belgrado durante o mês de fevereiro, ou seja, terminou o mês de fevereiro, você é um apoiador do Café Belgrado, vai concorrer a 10 kits de R$100, 10 cupons de R$100 na Odyssey, patrocinados não só pela Odyssey, mas também pela Aurelo, né? Então collab? é R$1.000 em prêmios, é uma collab da Odyssey com a Aurelo. São duas empresas que amam o basquete, que adoram o Belgradão, ajudam muito, né, o Café Belgrado a se manter junto com nossos apoiadores, e ainda mais nesse período, né, que tivemos uma baixa nos nossos apoios, enfim, e a gente espera retomar agora, porque tá muito legal apoiar o Café Belgrado e poder ouvir tudo na Aurelo. Então é mais um incentivo para quem apoiar o Café Belgrado na Aurelo. Isso aí tem que ser na Aurelo, tá? Durante o mês de fevereiro, terminou o mês de fevereiro, tá lá, apoiador X, fulano de Y, pode ser, ninguém usa fulano de Y, né? Pega a lista lá de nomes, faz o sorteio, são 10 cupons de R$100 para usar na Odyssey, que tem as camisas mais belas, canecas incríveis. Então não perde essa chance aí. Mais um mimo aí para apoiador do Belgradão, hein? É isso, valeu. Odyssey para comprar roupas e coisas belas relacionadas a podcasts de esporte. KTO para fazer sua bet, são os amigos do Belgradão. Orelo para ouvir podcasts. Tabum para ouvir lives, valeu. Todo mundo que tá com o Belgradão sempre. Forte abraço e a gente se vê em breve, hein? Fiquem atentos.